Olá, meus queridos, dando prosseguimento, falando sobre os poríferos, né? Nós temos no latim, né, porus significa poro e ferre significa portador. Então, quando nós estivermos falando dos poríferos, nós estamos falando de portadores de poros, tá? Embora eles se assemelhassem às plantas, né, os poríferos popularmente eles são chamados de esponjas e são animais, tá? Isso porque eles têm uma estrutura corporal e também eles são pluricelulares e heterótrofos. Essas termologias a gente já estudou, né? Em outros momentos, né? No caso, no primeiro módulo, nós já falamos do que são os seres pluricelulares, unicelulares, autótrofos, heterótrofos, tá? Então, não vou falar disso nesse momento, porque nós já estudamos, tá? Então, vejam só. Vocês já assistiram lá o Bob Esponja com a calça quadrada? Já? Acredito que sim, né? Toda aquela região lá da fenda do biquíni, onde tem o sirigueixo, né? Tem o hambúrguer, o famoso hambúrguer do siri cascudo, né? Então, vejam só. A figura do Bob Esponja, ele é um porífero. Só que a gente tem que fazer aí algumas... explicar algumas situações que não aconteceriam, né, como acontece lá no desenho, né? Por exemplo, lá no desenho o Bob Esponja adora aquele hambúrguer lá do Sirigueixo, coisa que na biologia, né, na vida real, isso não vai acontecer com o porífero, tá? O porífero, ele não tem sistema digestório. Lá o Bob Esponja, ele chora, ele tem as emoções, né? Tem as sensações, ao contrário do porífero aqui da biologia, que não tem isso, tá? Ele não vai ter sistema nervoso, locomotor, tá? Então é importante que a gente compreenda, tá bem? Então, se vocês lembrarem, tem o plâncton também, né? Que o plâncton é o inimigo deles, né? Que sempre está tentando buscar, roubar a fórmula do sirigueixo. Mas aqui na biologia, o plâncton nada mais é do que o alimento do porífero. Tudo bem? Entendido? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Então vamos lá. Os poríferos, eles vivem em substratos como rochas, né? Como conchas, areias, na lama ou em coral, tá? Eles podem viver também em ambientes ali em colônias de forma isolada, tá? A maioria deles é marinha, ou seja, eles são de água salgada, mas também tem algumas espécies aí que habitam, né, o ambiente de água doce, tudo bem? E apesar de apresentarem um formato variado, né, os poríferos têm uma estrutura de corpo semelhante, tá? Aí na página 222, né, vocês vão observar a imagem que é dada para vocês sobre os poríferos e a partir dessa imagem vai ter algumas numerações. E nessas numerações, cada uma delas indica um ponto na imagem e a gente vai olhar para ver que característica é essa que está sendo mostrada naquele momento, tá? Sobre os poríferos. Por exemplo, no número 1, ele está falando da parede do corpo do porífero, ou seja, ele está falando especificamente dos poros, tá? E é exatamente nesse poro que é por onde entra a água no corpo desse animal, tá? No item 2, ele vai falar ainda aí da espícula. O que é essa espícula? É a estrutura formada por substâncias minerais que vão dar sustentação aí para o corpo do porífero, né? Para que ele fique, né, sustentado, ereto, né? Então, é justamente por causa dessa espícula, tudo bem? No número 3, ele fala da parte superior do porífero, ou seja, há uma abertura que ele chama de ósculo, e justamente pelo ósculo é por onde vai sair a água do corpo do porífero, tá? Então, preste atenção, lá no número 1 ele fala de poros, poros, por onde entra a água no corpo do porífero, tá? Ósculo, por onde sai a água do corpo do porífero, tá? A cavidade oca, aí apresentado no número 4, ele vem falar da parte interna do porífero, que ele chama de átrio, para essa cavidade oca, ou seja, para essa parte interna ele chama de átrio, tá? No número 5, ainda falando dessa cavidade interna, ele vai falar aí das células de revestimentos, que são denominadas de coanócitos, né? Que ao movimentar o flagelo dessas células, criam um fluxo de água, tá? E assim essa água vai poder entrar pelos poros, né? E ser direcionada até o ósculo.
Ou seja, por causa dessa cavidade, ou seja, pelo movimento desses flagelos, é que a água vai poder entrar lá pelo poro do porífero e vai sair pelo ósculo do porífero. Tudo bem? Entendido até aí? Espero que sim, tá? Vamos lá, continuando.